Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Olá, sou o pastor G, pastor Gesiel. Seja bem-vindo ao canal. E a proposta do canal é difundir a palavra de Deus. Nós estamos em um bloco de salvação, módulo didático que fala sobre salvação. E na aula anterior a gente estudou sobre o seguinte assunto, que Deus expôs o pecado, até para dar uma solução. E hoje nós estudaremos sobre essa expressão chamada a queda. Nesta aula nós daremos continuidade a esse estudo então, sobre a salvação, antecedente da salvação, isto é, o que aconteceu antes da salvação, estudando sobre a queda. O objetivo geral deste bloco de lições, nós temos um link aqui embaixo, é a primeira aula que vai te explicar muito bem o que é um objetivo geral e um objetivo específico. O objetivo geral nosso é entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer na salvação e transmitir essa salvação, evangelizando, discipulando, etc. Agora, o objetivo desta aula de hoje específico é entender a expressão a queda. Ele talvez está lendo um estudo sobre o pecado e tem lá a queda, o homem caiu, a queda. O que é isso? É o que nós vamos estudar. E o texto que vamos usar está em Gênesis, no capítulo 3, versículos 6 e 7. Assim está escrito: Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. É interessante notar, nesse contexto, quando você começa a ler todo o capítulo 3, a partir do versículo 1, a gente vê que a serpente enganou Eva. E antes mesmo de iniciar o tema de hoje, que é a queda, vou só fazer uma explicação aqui sobre a serpente. Muita gente tem dúvida. Como era a serpente? Ela andava, que diz na maldição, a serpente começou a rastejar. Deus falou, rastejarás sobre o teu ventre. Como era a serpente? Será que ela, uns falaram, ela voava, ela falava, ela andava? Olha, tem um versículo na Bíblia que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que deve ser muito bem, eu diria até memorizado por quem estuda a Bíblia. Assim está escrito: as coisas encobertas, outras versões dizem as coisas não reveladas, pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso foi Moisés dizendo ao povo de Israel. Veja bem, na Bíblia não revela como era a serpente. Então, tudo que a gente for falar sobre a serpente é especulação. Especulação, é o achismo. A serpente andava? A Bíblia não diz que ela andava, a Bíblia diz que ela começou a rastejar. A gente não pode afirmar, está escrito aqui, a serpente andava e Deus amaldiçoou, ela começou a rastejar. A gente pode inferir, pode deduzir, pode chegar a uma conclusão parcial, mas afirmar mesmo não podemos. Então vamos ficar com a resposta bíblica. Não está revelado na palavra de Deus. Essa é a melhor resposta. Nem tudo está revelado. E muitas outras dúvidas, quem começa a estudar, e até quem não estuda, tem dúvidas que se não está revelada na palavra de Deus, Deus não quis revelar para a gente. E nunca vamos achar a resposta. Aí começam as várias interpretações, as várias escolas teológicas, escolas de pensamento, e até mesmo escolas de pensamento seculares, filosóficos e etc. Bom, agora sim, vamos entrar então no nosso texto. O versículo 6 registra que viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E aí ela tomou do fruto e comeu. Na verdade, a palavra queda, no sentido que é usado pela teologia, não existe na Bíblia. Você não encontra na Bíblia a queda do homem, não existe. Essa expressão, a queda, é um termo usado na teologia para referir-se ao momento registrado no capítulo 3, que mostra realmente uma queda, O homem foi criado aqui nessa posição superior, ele tinha plena comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha imortalidade que ele comia, Ele era imortal, e daqui houve a desobediência e ele caiu. Ele caiu para aqui. Hoje o homem está aqui. Quando você olha para o ser humano hoje, o que você vê?
É só abrir o noticiário, você vê o que é o ser humano hoje. Exatamente, né? Esse gap, né, foi a queda. Então a teologia criou essa expressão, a queda, para explicar essa queda de posição, de uma posição superior para uma posição inferior. Mas na própria palavra de Deus não existe essa expressão, a queda. Mas nós podemos estudá-la com esse entendimento que a queda significa a perda da posição original onde Deus colocara Adão. Deus criou Adão de maneira perfeita, como dominador da natureza, como regente ali do Jardim do Éden. Ele seria o regente do planeta, dominaria tudo. Ele dominava tudo, aliás, ele dominava. Mas aí aconteceu alguma coisa que foi a desobediência, foi o pecado, e aí Adão perdeu essa posição. A queda foi pela desobediência. Relembrando também, você pode clicar aqui e ver as aulas anteriores, que a desobediência não foi em relação ao sexo, não, pelo contrário, Deus falou que eles tinham que crescer e se multiplicar, então não foi pecado sexual. Não foi também comer o fruto que era maçã, não está escrito que era maçã, era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Era um fruto que, quando ele foi comido, trouxe ao homem, trouxe a Adão, e por extensão a todos nós, conhecer o bem e o mal. Essa queda também significa a perda da plena imagem de Deus, porque a Bíblia registra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pode recordar também nas outras aulas. Quando a gente olhava, se a gente pudesse voltar lá atrás no Éden, né, uma hipótese, você, quando olhasse para Adão, você via nele a imagem plena de Deus. Você via nele, ali estou vendo a imagem de Deus. Hoje, quando você olha para o ser humano, você não vê mais a imagem plena de Deus. É claro que existem pessoas boas, existem pessoas de boa índole, mas mesmo essas pessoas de boa índole têm momentos, né, de erros. Nós somos imperfeitos, fruto exatamente dessa queda. E aqui no versículo 6 ainda, existem algumas características dessa queda, que é a chamada concupiscência. Vê que, olha só, e aí viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Aqui nós temos a concupiscência da carne, da natureza humana, boa para se comer. Agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, a coisa agradável aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento, isto é, a soberba, querer ser igual a Deus. Isso aqui também está na epístola, primeira epístola de João, 1 João, capítulo 2, versículo 16, assim está escrito. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Agora, o que é concupiscência? Qual o significado? Olha, existem diversos significados, até porque quando você começa a pesquisar esse assunto, você vê que existem diversas palavras, tanto no hebraico como no grego, que falam sobre esse assunto. Mas, de maneira geral, podemos concluir, podemos sintetizar, aliás, dizendo que é um forte desejo da natureza humana. É um forte desejo carnal, da carne. Lembrando que quando a Bíblia fala carne, né, não é a carne propriamente, não é a carne que a gente está acostumado, não é essa carne, é a natureza humana que está dentro do homem. É um objeto de desejo. Como precisa ser isso? É um objeto de desejo. É um desejo incontido. É um desejo não contido, incontrolável. E ele tem um ciclo. A pessoa deseja alguma coisa. Normalmente uma coisa contrária à vontade de Deus. Sempre, né? Aí ela vai, consegue aquela coisa, ela alcança aquela coisa. Só que ela deseja mais. Aí ela vai alcançar mais. Olha o ciclo. Aí ela obtém mais. Só que ela deseja mais e mais. Aí ela vai lutar para obter mais e mais. Assim vai. É um ciclo infindável. Ad infinito. Isso gera frustração. Por quê? Esse desejo nunca é preenchido. Ele nunca deixa a pessoa satisfeita. Eu vou até te dar um exemplo prático. Pornografia. A pessoa começa com a pornografia e de repente vendo só uma foto. Naquela foto, né? É um desejo. Ela viu aquela foto, pronto. Conseguiu, obteve. Só que não vai parar ali. Aquilo não vai satisfazê-la. Ela vai querer mais. Aí da foto já passa para um vídeo, já passa para um site. E aí a pessoa vai, esse ciclo, até que a vida da pessoa vai viver em torno, vai girar em torno da pornografia, de qualquer outro vício, qualquer outro comportamento. Se tem um que é fácil de entender, não é assim que acontece? A pessoa não fica viciada em sexo, em pornografia, assim, em um minuto. Não, é um processo, é um ciclo.
E foi isso que aconteceu com a queda. Houve esse ciclo. Boa para se comer. E a tentação, já explicamos, você pode ver nas aulas anteriores também, a tentação é um convite normalmente prazeroso, normalmente gostoso, para se desobedecer a Deus. A tentação sempre é contra Deus. O pecado sempre é contra Deus. Mas ele não vem na sua forma real. Ele vem na sua forma camuflada. Ele vem na sua forma aprazível, para que a natureza humana se entregue, ceda essa tentação, mas depois que ele cede, aí vem o remorso, aí vem as consequências. Essa é a queda, é o significado. Ele atendeu essa consciência. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui está a queda também bem caracterizada. Os olhos foram abertos para conhecer o bem e o mal. E eles reconheceram que estavam nus, coisa que anteriormente para eles não tinha importância. Mas isso aqui é muito mais profundo do que só uma nudez, digamos, corporal. Mostra a nudez espiritual, que é o significado mais profundo aqui. Conheceram que estavam nus diante de Deus. Eles não tinham mais aquela plena comunhão com Deus, não tinham mais aquela plena ligação com Deus que era aberta, que era transparente, que era uma coisa maravilhosa. Agora havia uma barreira, havia uma nudez espiritual, eles estavam despidos das vestes perfeitas espirituais que Deus criara para eles. E eles procuraram dar uma solução humana, cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Uma tentativa de solução humana que normalmente sempre é falha, como ainda hoje acontece. E Deus teve que providenciar peles de animais, está escrito. Deus nos cobriu com peles de animais. Isso implica que houve derramamento de sangue. Isso já apontava para Jesus Cristo. Teria que haver um derramamento de sangue, um sacrifício. Já apontava para a salvação. Então veja que nessa questão da queda, embora não exista na palavra de Deus essa expressão, a queda, referindo-se a Gênesis 3, ela realmente ocorreu. E é só a gente ver hoje o ser humano, a gente percebe até, né, que a queda continua. E parece que a queda está, né, num crescente para baixo. Nós cremos que você entendeu essa aula. Você entendeu que a expressão a queda, embora não esteja escrita na palavra de Deus, foi o fato, foi a ocorrência que aconteceu em Gênesis 3, onde o homem caiu de uma posição superior que Deus criara e foi para a posição inferior. Mas antes de terminar, nós queremos deixar uma reflexão. Como é que você percebe a humanidade hoje? Como é que você percebe o ser humano hoje? E até você mesmo. Será que a humanidade continua em queda? Individualmente, como é que eu estou também? Será que eu estou em queda? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha relação com Deus? Medite e se aproxime mais de Deus. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.